O Senhor continue nos abençoando em Cristo Jesus. Colossenses de 1 a 4. Que Deus fale aos nossos corações, hoje e sempre. Amém? Amém. Então, capítulo de 1 a 4 da epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Então, nós vamos ver também essa epístola muito importante. A igreja de Colossos ficava, a uma distância de cerca de 160 quilômetros a leste, de Éfeso. É próximo a Laodiceia e Hierápolis, como diz no versículo 13 do capítulo 4. Colossos também era um grande centro comercial tradicional, valioso na época, porém estava em decadência. Então pode ser que muitas vezes você está com a vida em alta, todos estão vendo, todos estão ali acompanhando você, mas chega um momento da decadência e logo, logo nós podemos ver aqueles que se afastam, mas não é o caso aqui agora. Mas se você estiver vivendo um momento assim, saiba que Deus ama você e que Ele tornará a levantar a sua vida. Então nós podemos ver, ali aquela cidade, que distava, como falamos, cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso, próximo a Laodiceia e Hierápolis. Colossos, na verdade, era um centro, como falamos, comercial em decadência. E também podemos ver que o evangelho ali tinha durante o seu ministério em Éfeso. Mas ali, como nós vamos ver em Atos 19:10, ele vai expandir o evangelho. Essa é a missão da igreja. Não podemos ficar entre as quatro paredes. Nós precisamos expandir o evangelho. E a principal evangelização de Colossos, na verdade, e a sua edificação coube a quem? A Epáfras. Paulo não tinha conhecimento pessoalmente dessa igreja, mas aquela igreja estava ali, então ele estava também colaborando. Não foi você que fundou, mas você pode ajudar, Glória a Deus por isso, porque nós não podemos ficar presos às paredes, nem a determinada denominação, se nós temos como ajudar outras. Porque na verdade nós estamos ajudando o corpo de Cristo na terra. Jesus vai voltar, Ele está voltando e Ele não vai levar uma placa para o céu, Ele vai levar a sua igreja redimida, você, meu irmão, eu, meu irmão, aquele que verdadeiramente é o servo do Senhor que o recebeu como Salvador. Então nós podemos ver em Colossenses 2:1 dizendo assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. Não conheciam Paulo, mas Paulo estava ali, batalhando em oração por aquela igreja. Vamos estar assim, nos momentos que nós estamos mantendo comunhão com o Senhor, orando pelas igrejas espalhadas na superfície da terra. Nós usamos o termo as igrejas, mas na verdade é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é uma só. Então estejamos intercedendo, mas podemos colocar as diversas denominações para que o Senhor esteja cuidando, para que não haja dissensões, que não haja divisões no seio da sua igreja, em meio às congregações. Então Epáfras estava ali, Ele estava cuidando daquela igreja pessoalmente e ele estava também expandindo a obra do Senhor naquele lugar. Então Epáfras foi visitar, Paulo ali naquela prisão, mais uma vez Paulo ali na prisão, e ele provavelmente também foi aprisionado. Nós podemos ver isso em Filemon, versículo 23, porque só tem um capítulo. Então nós vamos ver que ele provavelmente relatou a Paulo todos os problemas que envolviam, as condições que envolviam aquela igreja, e Paulo vai redigir esta carta. Então, provavelmente, como já falamos, em um outro aprisionamento em Roma, havia uma grande heresia naquela igreja, havia sincretismo, misturavam legalismo judeu com especulação filosófica grega e misticismo oriental. Era uma verdadeira bagunça. Os pontos como a observância do sábado e leis alimentares, como também o ritual da circuncisão. Nós podemos ver isso nos versículos 11 e 16 do capítulo 2.
no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. No versículo 16 que diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Estava acontecendo isso naquela igreja, julgamentos, brigas, contendas por causa dos dias, do dia do sábado, o que deviam comer, o que não deviam comer, e Paulo vai dizer que nada disso adianta, que ninguém pode estar julgando ninguém pela circuncisão, nem também pelos hábitos alimentares. A adoração deve ser, como aqui também ele vai falar no versículo 18. Olha o que diz o versículo 18 do capítulo 2. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde, inchado na sua carnal compreensão. Até cultos aos anjos eles estavam ali praticando, e Paulo vai estar na autoridade que tinha, não é? Para estar também admoestando aquela igreja através dessa carta, porque Epáfras lhe contou toda a realidade daquela igreja e a prática do ascetismo, derivada da crença de que o corpo era intrinsecamente mau. Para eles o corpo era totalmente mau, e vai dizer assim no capítulo 2, nos versículos 21 a 23. Tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então eles estavam valorizando nesse sentido, eles desvalorizavam o corpo, não é? Mas estavam agindo dessa forma e crendo assim. Então Paulo vai combater toda essa heresia, vai estar enfatizando a importância cósmica de Cristo, ou seja, todo o universo como Senhor da criação e cabeça da igreja. Tudo que vai contra isso que a palavra de Deus diz, que Paulo falou aqui, então é contrário à fé. Então é através da nossa fé que nós vivemos, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então eles estavam fazendo isso: não coma isso, não faça tal coisa, que o corpo para o corpo não serve para nada. Então Paulo vai dizer que isso daí, eles estavam apenas com uma falsa aparência, parecia até que era uma sabedoria, mas na verdade só para mostrar que estavam fazendo, e somente na aparência da carne, na aparência para os homens, que estavam fazendo melhor do que os demais. Então o que Deus quer, como Paulo fala, como Senhor da criação e cabeça da igreja, criação do universo, e que tudo isso, contrário a isso que Paulo estava ali falando, seria contrário à fé. Se é contra a fé, então não provém de Deus e não vai ter, não é? A graça de Deus, a bênção de Deus. Então muitos lugares, muitas igrejas estão agindo assim, com uma falsa aparência, lutando para aparecer diante dos homens que são melhores que os demais. Mas Deus, que julga todas as coisas, está julgando. E o conteúdo dessa carta, na verdade, a supremacia e a suficiência total, plena de Cristo, não tinha mais para ninguém, era somente, até hoje nós cremos e assim creremos, não é? Até a eternidade, toda a supremacia e toda a suficiência somente a Jesus. Então vai incluir também a pessoa, claro, como já falamos, de Cristo e sua obra. Versículos 15 a 23 nós podemos ver isso do capítulo 1. Vamos ver a heresia, capítulo 2, de 8 a 23, e a união dos cristãos com Cristo, capítulo 3, de 1 a 4, que vamos estar lendo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra,
porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia! Cristo vai se manifestar, Ele vai vir a este mundo e nós subiremos para a glória, como Cristo é, também nós seremos. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue abençoando a todos. Faça a sua oração agora, glorifique a Deus, exalte o seu nome, diga ao Senhor que você o ama e que você quer ser como Paulo admoestou a todas as igrejas, que nós somos igreja de Cristo e precisamos ter essa vida com Deus. Entregamos em tuas mãos, ó Deus, as orações que estão sendo feitas agora diante de ti. Recebe, ó Pai, a oração do teu filho e da tua filha. Recebe as nossas orações, porque nós louvamos o teu nome, agradecemos por todas as bênçãos. Queremos ser iguais a Cristo e assim estamos lutando, desejando, e assim eu sei que temos alegrado o coração. Entregamos em tuas mãos as nossas necessidades e agradecemos pelas tuas respostas, em nome de Jesus. Amém. Com amor em Cristo, missionária auxiliadora Freitas.